Nossa proposta de reflexão para hoje é sobre o tema da paciência. Então, o título é Ser Paciente. E é sempre um tema muito importante no nosso dia a dia. Porque nas nossas atividades mais rotineiras é que muitas vezes nós perdemos ou não exercitamos como deveríamos a nossa paciência, a nossa tranquilidade, a nossa paz. Vamos aqui ver no livro Palavras de Vida Eterna, em que o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos trouxe um certo conceito, uma ideia do que seria a paciência. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou desacerto nas engrenagens do cotidiano. Esse é um primeiro aspecto da paciência. Então, nós vamos primeiro identificar os desafios que acontecem no nosso cotidiano. Se nós não pararmos para refletir sobre o nosso dia, sobre como nós agimos, dificilmente vamos então passar para outra etapa, que é o que ele diz aqui, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo. Porque, por vezes, nós naturalizamos determinadas situações no nosso ambiente familiar, em que consideramos ser algo normal agir com irritação em determinadas circunstâncias, porque outra pessoa faz repetidamente coisas que nós não gostamos, mas nunca é natural a irritação, nunca é natural nós pensarmos que isso justifica a nossa irritação, porque a paciência é algo que nos mantém sintonizados para os nossos objetivos. Porque, como Emmanuel vai complementar aqui, essa capacidade de verificar os desafios, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo, que nem sempre é possível solucionar. Há determinadas situações na nossa vida que vamos passar e é preciso, não necessariamente nós solucionarmos, porque não tem propriamente uma solução, uma doença que não tem propriamente uma cura, uma determinada pessoa que temos de conviver e sabemos que temos determinados deveres para com aquela pessoa. Então não é uma questão de fazer com que deixe de existir aquele problema, mas nós sabemos lidar com esse problema, de modo, como nos diz aqui, sem que a gente faça alarde, sem que a gente crie farpas de irritação. Isso é muito importante, porque, como vai nos dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar das bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos, vai nos dizer que é preciso a gente passar pelos desafios, não como quem simplesmente espera o fim, mas como quem sabe lidar com aqueles momentos de desafio, tentando fazer o bem e jamais deixando-nos levar pelos tumultos que podem causar nos nossos sentimentos, que nos desestruturam e impedem que a gente haja da melhor forma. Nós vamos lembrar aqui, num caso contado pelo Espírito Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, que é da personagem Leonarda. Antes de ela reencarnar, a amiga dela, que se chamava Lucinda, ela disse que iria auxiliar Leonarda na nova reencarnação que ela ia ter. Porque, como sabemos, a partir do Espiritismo, a partir das nossas reencarnações, nós temos oportunidades de esquecer os males que nós fizemos, para não nos envergonharmos do mal que fizemos,
e nem sermos por demais orgulhosos por determinadas situações que nós fizemos de bem, por determinados estados que tivemos em vidas anteriores. E esse esquecimento proporciona algo que só a reencarnação permite, que esse convívio, muitas vezes, ao nosso lado, um irmão, filho da nossa mãe, mesma mãe, que foi muitas vezes um inimigo na vida anterior. Então, preparava-se Leonarda para reencarnar. E a amiga Lucinda alertou para ela que ela tinha um problema com relação à paciência, que ela não era muito paciente. E Lucinda passou, então, a dar muitos conselhos para ela, que era muito importante nessa reencarnação ela buscar ser mais paciente, tolerante, com o dia a dia, com as pessoas que estavam próximas dela. Então, Leonarda veio a reencarnar, como nos conta o Espírito Humberto Campos, e ele conta que, no fundo, Leonarda era bondosa e sensível. Porque todos nós temos defeitos e temos virtudes. Nós somos criados por Deus com uma perfeição. E podemos agora ter muitos defeitos, mas sabemos que estamos tendo sempre a oportunidade de diminuir os nossos defeitos e aumentar as nossas virtudes. Então, Lucinda orientou Leonardo, e Leonardo reencarnou, era bondosa e sensível, mas navegava facilmente da calmaria à tormenta. Convertia as moléstias mais simples em fantasmas horríveis. E transformava os mínimos dissabores em tragédias comoventes. No serviço, mantinha-se impaciente. No repouso, vivia atormentada. A impaciência, ela vai gerar essa inconstância, em que nós vamos ter momentos em que exercitamos nossas virtudes e momentos que nós desestruturamos os nossos sentimentos e, consequentemente, o nosso pensamento, que é influenciado pelos nossos sentimentos, a nossa razão é influenciada pelos nossos sentimentos, e aí passamos a viver uma vida atormentada. Quando estamos em atividade, não suportamos pequenas contrariedades. E mesmo no estado de repouso, tem-se uma inquietação relativa que muitas vezes se manifesta através da ansiedade. Porque a paciência está muito ligada à nossa vivência do presente e uma boa vivência do presente. É nós estarmos focados no presente e fazendo sempre o melhor que poderíamos fazer no nosso presente. Embora em momentos, naturalmente, precisamos expandir os nossos horizontes e planearmos o futuro, mas sempre com a prioridade do presente. Então, Leonarda desencarnou após a jornada dela e foi recebida por Lucinda, que tinha orientado ela antes da reencarnação e tinha auxiliado ela tentado auxiliar ela e auxiliou durante a reencarnação. Porque todos nós, como o Espiritismo nos explica, temos espíritos que são nossos protetores durante a nossa jornada. Nós nunca estamos sozinhos em nenhuma situação. Porque, embora ele não esteja necessariamente, constantemente, fisicamente do nosso lado, em um momento que nós estamos de perigo, que na nossa mente dispara aquele sentimento de alerta, aquela sensação de alerta, ou que nós evocamos por meio de uma oração, um pedido, o espírito protetor que tem um vínculo conosco, imediatamente recebe esse alerta e imediatamente pode estar conosco e buscar auxiliar na medida das necessidades. E os espíritos protetores, eles
querem que nós dialoguemos com eles, querem que nós peçamos a ajuda deles e que nós usemos essa ajuda, esse auxílio, para fazermos o bem. Então, Lucinda disse, após reencontrar Leonarda, após o desencarne dela, é lamentável tenha você demorado tanto tempo na oficina sem melhorar a obra. Como assim? Indagou Leonarda, assombrada. E aí, Lucinda disse, refiro-me à paciência. Que diz, fui excessivamente provada. E aí, Lucinda responde, mas não foi aprovada. Vivi com a pobreza e a dificuldade, entretanto, não as aproveitou convenientemente. Experimentei muitas dores, todavia não guardou os ensinamentos. Sofri muito, mas não aprendeu. Como eu referi há pouco, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai explicar a importância do próprio saber passar pelas dificuldades, o saber sofrer, o bem sofrer. Porque na obra divina, tudo tem uma razão, uma lógica que vamos compreendendo à medida que nós evoluímos enquanto seres racionais. E quando nós passamos por um desafio, tem um propósito evolutivo, tanto intelectual como moral, que é saber discernir o bem do mal. Desenvolvemos a nossa inteligência e se voltarmos ela para o bem, a partir desse desenvolvimento intelectual, desenvolvemos também a distinção entre o bem e o mal. Então, a Leonarda havia passado por esta reencarnação sem saber lidar com os desafios da vida dela. Ela passou por dificuldades de pobreza, passou por muitas dificuldades, mas se nós agirmos de forma revoltada, nós acabamos por não usufruir os benefícios de reflexão que aquela situação nos proporciona. Desenvolver a paciência, a resiliência, desenvolver a humildade. Quando nós, nessa inconstância da paciência, nos deixamos tumultuar os sentimentos, os pensamentos, não temos oportunidade, enquanto escolha nossa, de desenvolver essas virtudes que aquela situação nos convida a exercitar. Então, disse ainda Lucinda, o espírito que auxiliou Leonardo, você falhou nas provas de paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu. Mas não desespere de novo. Haverá recurso para recomeçar. Esse é um dos grandes ensinamentos e claros que o Espiritismo veio trazer para a humanidade. Todos nós, enquanto criaturas divinas, temos sempre a oportunidade de recomeçar. Não importa o quão grave for os equívocos que nós cometemos, mas sempre temos a oportunidade. Nessa jornada evolutiva, em que nós evoluímos tanto no plano espiritual como quando reencarnamos, nós vamos evoluindo gradualmente. E nessa trajetória, nós cometemos equívocos. Pela nossa impaciência, pela nossa irritação, vai se desenvolvendo sentimentos piores, que alcançam o ódio, e então cometemos situações graves, mas que a justiça divina vai nos convidar a nos reabilitar. Vamos nos arrepender, vamos passar por uma situação de expiação, de um sofrimento que vai nos fazer compreender e sentir
que nunca devemos fazer algo de mal para os nossos irmãos em humanidade e vamos ter a oportunidade de reparar o mal que nós fizemos. Porque é muito importante, na lei de amor, sempre temos a oportunidade de reparar e assim ter a nossa mente, consciência livre para novos rumos no rumo da eternidade. Vai ainda o Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, dizer que paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. E aqui é interessante que paciência não está ligado, conforme a conceituação que o Espiritismo vem nos trazer, apenas a uma atitude passiva. Mas é uma conjunção que vai fazer com que nós mantenhamos o nosso objetivo. Porque nas nossas vidas nós sempre temos objetivos. Desde antes de reencarnar, como não há improviso na lei divina, há um planeamento reencarnatório. Assim como nós planeamos coisas básicas das nossas vidas, que vamos fazer amanhã, por muito maior razão, há um planeamento das coisas mais importantes que vamos ter na nossa reencarnação. E então, durante as nossas atividades, as nossas metas das nossas vidas, nós temos objetivos. Vão surgir obstáculos, impedimentos, mas a paciência vai fazer com que nós mantenhamos aquele objetivo, mas sem violar as leis divinas, sem violência, sem fazer mal a ninguém. Porque à medida que vamos evoluindo e compreendendo melhor as leis divinas, vamos compreendendo melhor os limites dos caminhos que devemos seguir. Que não devemos fazer mal a ninguém. Então, se para seguir o nosso objetivo teríamos que fazer mal a ninguém, então teríamos que fazer mal a alguém, então significa o quê? Que temos que esperar. Porque a lei divina diz que não devemos fazer mal a ninguém. Então a paciência vai fazer com que nós esperemos para quando houver uma nova oportunidade em que nós consigamos seguir em frente sem violar as leis divinas, nós vamos seguir com passos firmes e sem nos endividar mais nessa nossa jornada evolutiva. O êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Então, essa compreensão do tempo, que, como sabemos, ser espíritos imortais, a concepção começa a mudar. O que não podemos fazer agora, poderemos fazer em outro momento. Porque não há pressa na lei divina. O que há é um convite constante para a evolução espiritual, intelectual e moral. Nós lembramos que Jesus, que foi o espírito mais evoluído que veio à Terra, como consta a resposta sobre isso no Livro dos Espíritos, Jesus nos trouxe um grande exemplo, o maior exemplo de paciência aqui na Terra. Então, Jesus, na última ceia, em que ele revelou que um discípulo iria traí-lo, ele não se irritou, ele não criticou, ele disse o que iria acontecer
como fez muitas coisas impressionantes, que era preciso para que os discípulos compreendessem que ele era o caminho que todos deviam seguir. Era preciso sempre buscar impressionar os discípulos para que eles realmente se mantivessem no caminho e crescem nele. Então Jesus disse o que ia acontecer, que o discípulo iria traí-lo. Mas Jesus, sabendo que Judas iria traí-lo, não perdeu o objetivo que ele veio cumprir aqui na terra. Ele continuou com tranquilidade a agir conforme havia planeado, a transmitir os ensinamentos para nós, para todos nós da humanidade. Então, na última ceia, por exemplo, enquanto os discípulos discutiam sobre quem seria o maior após Jesus partir da terra, e Jesus pacientemente ouvia aquele discurso, aquele debate infeliz entre os discípulos. Então, como nos conta no livro Boa Nova, o Espírito Humberto Campos, então vamos ver o que Jesus fez e consta no Evangelho, no Novo Testamento. Então Jesus levanta-se da ceia, da mesa em que estavam todos, depõe a veste e, tomando um pano de linho, cingiu-se, colocou um pano no corpo, como faziam os escravos da época. E, jogando água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos estavam a discutir quem seria o maior após Jesus partir. Então, Jesus se vestiu como se vestiam os escravos e passou a lavar os pés dos discípulos, sem dizer nada. E enxugá-los com o pano com o qual estava cingido. E aí Jesus esclareceu: portanto, se eu, sendo o mestre e o Senhor, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Quando nós mantemos a paciência nas situações, desde as mais simples do nosso dia a dia, desde as mais complicadas e mais desafiantes das nossas vidas, mas que estão sempre interligadas, porque quando se é paciente com pouco, a gente se habilita, nos habilitamos a sermos pacientes com situações mais desafiantes. E quando mantemos essa paciência, conseguimos manter os objetivos das nossas encarnações. E este texto que acabei de referir está no Evangelho de João, capítulo 13. O Espírito Emmanuel, em outro livro, agora Encontro Marcado, vai referir que paciência é esperança operosa. Como já referi, a paciência, ela vai nos fazer sempre tirar algum proveito da situação. Sempre algum proveito. Nós recebemos obstáculos por ocasiões de trabalho. Vai ter situações desafiantes que vai nos levar a buscar superar aquilo por meio de novas atividades, novos trabalhos. E trabalho, de acordo com o entendimento do Espiritismo, como consta no Livro dos Espíritos, é toda atividade útil. O trabalho não é apenas trabalho profissional. O trabalho é toda atividade útil. Podemos fazer atividade útil enquanto estamos no trabalho, se nos dedicamos bem ao trabalho profissional. Podemos ter atividade útil enquanto estamos em casa, se nos dedicamos bem às pessoas que estão
no nosso lar, se tratamos bem as pessoas que estão no nosso lar, se tratamos bem as pessoas que nos são vizinhas, que nós temos oportunidade de cruzar durante o nosso dia, tudo isso é trabalho, porque é atividade útil. Até mesmo durante o sono, o Espiritismo vai nos esclarecer que temos durante o sono, no momento em que o nosso corpo físico descansa, oportunidade de o nosso espírito se desvincular relativamente do corpo e reencontrar outros espíritos amigos, participar de atividades, seja de aprendizado, de trabalho no plano espiritual. Então, o trabalho é toda atividade útil que nos faz repensar, né, se estamos em determinado momento, em determinado contexto, a realizar atividades úteis nas nossas vidas. E, naturalmente, que vai haver aquelas situações que a paciência vai nos levar, não necessariamente a uma atividade, uma ação, mas a realmente novas reflexões. Esperar e refletir sobre o que nós podemos aperfeiçoar em termos de virtudes nas nossas vidas, que não podendo superar aquele obstáculo, a morte de um parente, uma doença grave, determinadas outras situações, divórcio, não podendo superar aquela situação, o que é que nós podemos, então, aprender com aquela situação desafiante? Porque se nós sentimos muito, digamos, aquela situação em termos negativos, em termos sentimentais, uma forma perturbadora, significa que podemos, então, aperfeiçoar mais a forma de lidar com as determinadas situações. De modo a que, mantendo a nossa paz e paciência, possamos refletir melhor e, assim, com paciência, buscar meios de lidar com aquilo. Um exemplo vai nos dar o Espírito André Luiz e o Espírito Emmanuel no livro Estude e Viva, em que dizem o seguinte: um lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação. Há, portanto, um efeito meteorológico, em que não é possível impedir aquilo. É preciso, com a paciência, saber lidar com aquela provação, saber lidar com a frustração da expectativa, com repercussões financeiras que possam haver, com desequilíbrios familiares que possam ocorrer, e que nós estejamos pacientemente a buscar melhorar as nossas virtudes e sermos um pilar sólido que auxilie os outros e não puxemos os outros para baixo, como ocorre por vezes conosco. Então, tem uma outra situação. Mas esse mesmo lavrador que trabalha na terra não se acomodará com gafanhotos e tiririca, uma planta daninha que prejudica a plantação. Porque havendo possibilidade de nós resolvermos aquele problema, nós vamos então, pacientemente, sem irritação, buscar com a nossa razão a oportunidade de raciocinar, vamos buscar a solução para aquilo. Então a paciência vai ter, digamos, essas duas repercussões. Há situações em que é possível agir para corrigir aquele desafio, tem situações que é preciso saber esperar, saber lidar com a diferença
daquilo que nós queríamos, mas que vem com o propósito de nos fazer exercitar as virtudes. Uma situação contada no livro Lindos Casos de Chico Xavier, livro biográfico, escrito por Ramiro Gama, que conta uma fase inicial da vida de Chico Xavier. Ele era muito pequeno. E, após a morte da genitora dele, da mãe, Maria João de Deus, ele foi enviado pelo pai para uma madrinha. E essa madrinha estava em estado de desequilíbrio muito grande e também, parte desse desequilíbrio que ela tinha, sofria influência de espíritos que queriam prejudicá-la, não queria prejudicar Chico Xavier no início da sua jornada terrena, encarnado em Minas Gerais, no Brasil. Então, ela acabava por feri-lo com garfos e com outros objetos na barriga. E ele sofria muito. E aí, ele passou 2 anos nesse sofrimento, mas no início, ele foi para fora de casa e ele já tinha ali a mediunidade aflorada. Ele viu a mãe dele desencarnada. E a mãe desencarnada disse para ele: tenha paciência, meu filho, você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar. Não havia ali oportunidade de superar aquela situação. Chico Xavier, muito pequeno, ele não havia ali muito o que fazer naquela situação. E a mãe dele, desencarnada, veio ali trazer orientações para ele, para que ele buscasse ser paciente e que não buscasse contrariar a madrinha dele. Porque sabia a mãe que podia agravar a situação. Nós, quando estamos em desequilíbrio, nós muitas vezes somos muito suscetíveis a situações que não teria propriamente nenhuma ofensa dirigida a nós, ou nos sentirmos ofendidos, nos sentirmos agredidos, e por isso foi orientado a Chico Xavier. E assim, não era por acaso que Chico Xavier ali estava tendo a oportunidade de exercitar as virtudes dele, que iam preparando ele para a grande jornada em que ele teve a oportunidade, com muita humildade, com muita resignação e paciência, de superar discriminações posteriores que sofreu em Pedro Leopoldo, a pequena cidade que ele viveu durante muito tempo, muita discriminação contra o espiritismo que ele divulgou lá e muitos outros problemas que tiveram na jornada dele, mas que a paciência dele permitiu ele iniciar os trabalhos dele, ainda muito jovem, psicografando o primeiro livro em torno dos 20 anos de idade dele, e que psicografou, hoje em dia já deve estar em uns 400 livros, que vão inclusive publicando novos livros de textos inéditos que ele tinha uma psicografia muito, muito ampla, muito grande, muito vasta. Mas tornou a criança, Chico Xavier. Minha madrinha diz que eu estou com o diabo no corpo. O preconceito que existiu durante muito tempo contra qualquer comunicação que poderia vir dos espíritos desencarnados, que geraram muitas tragédias na humanidade, muitos crimes contra pessoas que tinham a mediunidade. Que tem isso, respondeu a mãe dele desencarnada. Não se incomode. Tudo passa. Tudo passa. Como já dizia a mãe de Jesus naquela época, para as pessoas que iam encontrá-la. Tudo passa. E se você não reclamar mais e tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos. Essa compreensão que o Espiritismo vai nos trazer, não de uma felicidade imediata,
seja relacionado às atividades mais corporais, da própria alimentação, da sexualidade, de outros prazeres como as drogas, de prazeres relacionados aos jogos, ao dinheiro, ao consumo. O Espiritismo vai nos ampliar a nossa mente, os nossos horizontes para a felicidade, não a felicidade dos brutos, que os próprios animais usufruem, mas as felicidades celestiais. A felicidade da consciência tranquila, a felicidade de fazer o bem a um amigo, a felicidade de ser indulgente para com as imperfeições dos outros, a felicidade de perdoar aquele que tanto mal nos fez, mas que nos oportunizou o momento de nós exercitarmos a virtude e o nosso amor. Então, o Espírito Emmanuel continua: desejamos asseverar que impaciência é precipitação, e precipitação redunda em violência. Já na época de Jesus, os próprios discípulos de Jesus tinham um entendimento a muito curto prazo e que nós, por vezes, ainda temos, depois de tantos anos de ensinamento, dos ensinamentos cristãos e dos ensinamentos espíritas. E o entendimento que muitos discípulos tinham à época, que não se justificava naquela época, e muito menos se justifica hoje, é que é uma mudança externa. A sociedade, nós vamos ser felizes por uma mudança externa. Quem está do lado direito vai para o lado esquerdo, quem está em cima vai para baixo, quem é considerado de determinada classe vai para outra, faz uma mudança. Mas que o Espiritismo vem nos explicar é que, primeiro, hoje quem está pobre, na outra reencarnação pode vir em condições melhores. Quem está em condições melhores hoje, na próxima reencarnação, pode vir numa situação de decadência financeira. A questão não é quem está em determinada posição ou em determinado contexto na sociedade. A realidade é que nós precisamos, seja a nossa posição qual for, buscar fazer o nosso melhor. Porque se nós, em uma posição que estamos atualmente, não conseguimos fazer o nosso melhor, talvez precisemos passar por uma situação mais desafiante, uma de mais sofrimento, para valorizarmos a oportunidade que temos atualmente de fazer o bem. Não como um castigo, mas como um convite. Porque muitas vezes só valorizamos aquilo quando não temos. E aí permite que nós possamos evoluir sempre por esse convite e esses estímulos que Jesus nos convidou. O amor é o principal convite. Jesus nos convidou amorosamente e exemplificou a todos nós para fazermos o bem e sermos pacientes. Mas, naturalmente, que, sendo nós, muitas vezes, resistentes, recalcitrantes, é preciso, às vezes, outros chamados, por vezes pela dor, para que possamos, de fato, refletir sobre a importância da mudança para o bem. Então, naquela época, Simão Pedro, em que a região que Jesus nasceu estava dominada por estrangeiros, os estrangeiros eram os romanos, o Império Romano, e que tinha muito desconforto com aquela situação,
e ideias muito fortes no sentido de buscar deixarem de estarem submetidos ao Império Romano. Os judeus pensavam muito sobre isso naquela época. E também os discípulos que participavam com Jesus daqueles ensinamentos magníficos e exemplos magníficos que Jesus dava da vida para além da morte, inclusive encontrando Moisés e Elias no Monte Tabor, eles ficavam relutantes. Por quê? Sabiam que a sociedade era muito hostil e queriam prejudicá-los. Então Pedro, alguns acabavam por pensar em querer fazer as coisas andarem mais rápido, em serem, de certa forma, mais impositivos, em alguma medida violentos, para impor as ideias que Jesus ensinava. Então Pedro perguntou em um determinado momento, como consta no livro Há Flores no Caminho, do espírito Amélia Rodrigues, será lícito, então, não reagir nunca? Mesmo que confortados pela razão, estejamos a ponto de não suportar mais? Eram muitos desafios naquela época, muita discriminação contra Jesus e os discípulos, seus apóstolos. E Jesus respondeu, sem dúvida, Pedro, a paciência harmoniza e reconforta. Porque a obra que é de Deus e de Jesus estava programada e planeada para ficar na terra. Alguns poderiam falhar nas suas missões, outros vinham para continuar e complementar. Porque Jesus sabe naturalmente, desde aquela época, como governador da terra que já era, antes mesmo de nosso princípio inteligente ser criado, enquanto espíritos que somos, que a marcha evolutiva da Terra, ela continua sempre. E os espíritos superiores estão sempre a ajustar para que venham espíritos a auxiliar e impulsionar a evolução terrestre. Porquanto o Pai não tem pressa e prossegue trabalhando até hoje, enquanto eu também trabalho. Então, não sendo essa paciência algo estático, mas algo dinâmico, algo em que buscamos sempre evoluir, sempre aproveitar o tempo em atividade útil, nós lembramos aqui a mensagem também do Espírito Amélia Rodrigues no mesmo livro, Há Flores no Caminho. Dias após ter entrado em triunfo em Jerusalém, paciente, Jesus provou o fel da traição, da amargura, da soledade, e na cruz, com paciência, porque Jesus, a todo momento, desde a sua prisão, ele agiu com muita paciência e não perdeu a oportunidade de deixar ensinamentos. Aqueles momentos, ele nos legou vários dos seus maiores ensinamentos. Então, quando o guarda agrediu Jesus, Jesus, sem irritação, pacientemente, perguntou, disse o seguinte ao guarda, se eu digo algo de mal, testemunha contra mim. Se eu digo algo de bem, por que me bate? Então Jesus, vendo ali a oportunidade de deixar um ensinamento para aquele guarda, mas para a humanidade inteira, porque naquele momento poderia aquelas palavras não transformar aquele guarda, mas poderia transformar outros, e certamente mais cedo ou mais tarde, aquele espírito iria ser transformado
pelas lembranças daquele momento com Jesus, em que Jesus convida ele à razão e ao bom caminho. Quando Jesus estava a carregar a cruz e foi auxiliado por um sirineu, Jesus aceitou pacientemente o auxílio e olhou com gratidão e paciência aquele sirineu, transformando a partir daquele olhar de agradecimento e de gratidão, cobrindo pelo magnetismo de amor que Jesus tinha, inundava todos que estavam abertos a ele, a uma nova jornada que aquele homem seguiu. Na cruz, Jesus, ao lado de 2 ladrões condenados, não perdeu a paciência. E ouvindo um ladrão que se arrependia e cria em Jesus, Jesus disse que ainda hoje estarás comigo. Sabendo que aquele ladrão teria que resgatar suas faltas, mas o arrependimento e o desejo de mudar o rumo no sentido do bem coloca ele para ser auxiliado por Jesus e seus servidores. E assim, Jesus, em seu inesquecível testemunho final, pediu a Deus para perdoar aqueles que, de forma insana, estavam ali querendo a sua morte. Porque não sabiam, aquelas pessoas, nós, no nosso estágio evolutivo, não sabíamos o que fazíamos querendo a condenação de Jesus. E assim, Jesus nos convida à paciência, a amar como Ele nos amou, a ser paciente como Ele foi paciente conosco.